fim das contas, o que a gente busca, tanto aqui quanto lá em São Paulo, é o encontro. Eu acho que é um pouco isso, é encontrar um ou outro, ativar os espaços públicos que a gente tem, que na sua essência deveria ter esse papel de juntar pessoas e construir as cidades que a gente tem. E que se perdeu um pouco, mas a gente tentando sempre esse processo de tentar voltar, sabe? É um pouco isso. E dessa caminhada, assim, que cada um tem sua história, que é que vai compor, o que foi e está sendo esse projeto. Que a gente poderia falar, cada um falar a sua historinha e chegar para vocês compreenderem o que é. Mas talvez só esse exemplo do meu relato e da vida de Laura, assim, do encontro dos dois, talvez relate um pouco isso. No primeiro momento a gente conseguiu se encontrar num espaço público aqui em Recife, em Olinda na verdade. Depois disso a gente foi galgando alguns cenários, alguns projetos paralelos, algumas iniciativas de ocupação de espaço, de experiências profissionais, acadêmicas. E essa mistura toda é que acho que forma um pouco o que é a cidade de praia, sabe? Que pra gente, assim, como é um intercâmbio de troca de aprendizagem, a gente começou em São Paulo meio que com uma expectativa, vai construindo a expectativa, vai evoluindo, e hoje a gente tem uma outra expectativa, e parece que começou agora. Hoje acho que é o último dia do projeto, e começou agora pra gente, porque justamente o foco era justamente essa integração e essa possibilidade de caminho aberto para outros rumos, sabe? É um pouco isso, assim, que eu queria deixar claro também para todo mundo. E que eu acho que a gente pode contar um pouco a história do coletivo Praias, depois da Batata, e depois a gente fala mais um pouco. Queria que você falasse um pouco da ação que vocês fizeram específica nessa semana de residência. Né? Por que vocês vieram? São 2 semanas de residência, né? Então tem uma experiência lá e tem uma experiência aqui. Lá onde? A experiência de lá de São Paulo, a gente não está com o projetor aqui, mas eu tenho um vídeo aqui curtinho de 2 minutos. E Vamos sair daqui. vou passar aqui 2 minutos, Depois vocês podem ver, tem a fanpage, a cidade precisa de praias, está compartilhado nas fanpages de cada coletivo também, que é Praias do Capibaribe e a Batata Precisa de Você. Isso é lá no Largo do Batata, pra galera de Recife, quem não conhece, ainda não foi, nossa bandeira hasteada, que ficou lá, do Praias, está lá até agora, a gente recebeu uma foto dela ontem. E aí é um pouco do processo, do resultado do último dia lá, né? Na verdade foi uma semana bem intensiva, onde a gente conheceu outros coletivos também. Eu encontrei o Baixo Ribeiro lá, dentro do Lab Cidade, que era um evento que unia 40 iniciativas diferentes. O pessoal do Bijari, a gente visitou a Vila Itororó, a gente foi para a Ilha do Bororé, no extremo sul de São Paulo, e fez o lançamento da bolha lá na represa Billings, e foi bem legal também, trocando com o pessoal do coletivo Imargem. Imargem, E do pessoal do Equação. E, enfim, foi uma semana de experimentos, cada dia outras ideias surgiam e a gente ia desenvolvendo as ideias e as ações ao longo da semana. E aí no último dia, que é o dia que acontece o evento da Batata, que é toda sexta-feira no Largo da Batata, é esse dia aqui em que o Praias interviu na Batata junto com o pessoal da Cidade Precisa de Você. E ironicamente, diferente do que a gente faz aqui, com muitas piscinas infláveis e água para as crianças brincarem, São Paulo está passando por um momento crítico em relação a isso, e não faria sentido nenhum a gente gastar um caminhão-pipa fazendo isso no momento que a cidade está passando, né? E embora a gente não acredite na crise hídrica, a gente acha que a crise é humana, que a água existe e está disponível, é a mesma no planeta desde sempre, mas é a forma que a gente trata e a forma que a gente distribui, a forma que a gente cuida. Então a crise é humana, não é hídrica. Inclusive nesse processo lá em São Paulo, a gente teve a oportunidade com a galera do Rios e Ruas de caminhar de andar de bicicleta pela cidade e encontrar algumas fontes, algumas nascentes de rio,
que não são exploradas, que saem direto pro bueiro. A gente viu Isso é impressionante, saindo de isso um é impressionante. portão, uma rua sem saída e água jorrando, Isso é impressionante. passando por um portão e caindo no bueiro. A gente foi até a Nascente do Iquiririm, na USP, a gente fez todo o trajeto do Rio Pinheiros, né, da margem até para procurar se tinha alguma possibilidade de acesso à água para a gente fazer o que a gente faz aqui, que não foi possível fazer no Rio Pinheiros, a gente foi para a Represa Bias. E viu, né, situações irmãs do que a gente tem aqui. Tem muita capivara lá também. Tanto no Rio Tem muita Pinheiros tem quanto muita na jararaca Represa lá Bias. Enfim, pra gente foi bem rico e bem legal todo esse processo dessa semana lá. E ali era um pouco que vocês viram, né, de algumas ações, como a sombra das árvores inexistentes, que a gente desenhou no chão do Batata, né, a gente embaixo do sol, morrendo de calor, e imaginando onde a gente gostaria que tivessem árvores e se tivessem árvores, que sombra ela estaria projetando no chão para a gente estar naquela sombra, e a gente vai e desenha essas sombras, chama a sombra das árvores inexistentes. Tendo em vista que muitos depoimentos de lá do pessoal é que o Batata era ocupado, as pessoas iam para o Batata, que era um lugar, e hoje é um não lugar, né? É um lugar só muito de passagem. O Largo da Batata, eu conheci muito o Largo da Batata, eu frequentei muito o Largo da Batata, eu levei a Viviane ao estúdio, eu levei gringos pro Largo da Batata. O Largo da Batata era um lugar riquíssimo, porque era uma mistura... Riquíssimo culturalmente. Era um lugar, na verdade, bem popular, mas que tinha assim, era japonês popular e nordestino popular, junto. Você tinha assim, era um restaurante japonês e uma loja de candomblé e uma loja de carne seca e uma loja de peixe para sushi. A loja de pesca e a loja... Era uma verdadeira pororoca cultural. Era incrível, e era um lugar, era um terminal de ônibus, então estava sempre cheio de gente, cheio de comidas populares, pastel, carne seca, queijo coalho. Tinha a sushi. cooperativa agrícola de Cotia, que também vendia direto da produção, os alimentos, hortifruti. Mas era um lugar que você ia ver, vamos ver assim, onde São Paulo você vai encontrar um povo? Vamos no Largo da Batata. Você ia no Largo da Batata, não era gente sofisticada, do Oscar Freire, quem frequenta o shopping isso, o shopping aquilo, era povo, tinha lá e de toda lá. Porque era estrangeiro, era nordestino, era paulista, era gaúcho, tal, todo mundo lá. Aí veio a obra do metrô, arrasou tudo já, processo de gentrificação, tudo né? já preparado para... Começa no projeto Nova Faria Lima, lá em 90 e tanto, né? Depois para unir a Faria Lima com a Pedroso. Que eles... Que para desafogar o trânsito, e o trânsito piorou. Então foi genial, assim, não vamos desafogar o trânsito, fazer mais Faria Lima. E hoje em dia você vê os prédios que fizeram na Faria Lima, na nova Faria Lima, são de dar medo o tamanho e a pretensão deles, sabe? É um lugar muito pretensioso, com aqueles prédios enormes, com aqueles colunas, assim, como se fosse o templo do rei Mausolo, sabe? Aquela coisa gigantesca. E o largo ficou árido, sem nada, sem ninguém, sem árvore, sem sombra, sem banco, sem lugar para ficar. Eles derrubaram um monte de coisa e não puseram nada em si. Então esse movimento pelo Largo da Batata, ele tem, assim, tem um sentido prático, objetivo, de requalificar o lugar segundo a cidade que a gente acha que é a cidade mais humana e a melhor. E tem também um sentido simbólico de não deixar morrer também essa história cultural, né, de alguma maneira. Quer dizer, morreu aquela história que a gente conheceu, né, do nordestino com o japonês, mas agora revive na história com os ativistas urbanos que em rede estão conseguindo fazer uma coisa de fato acontecer. O banco aparece mesmo, a árvore aparece mesmo e tudo mais. Dentro desse processo existe também uma intenção de trazer à tona essas pessoas que ainda existem lá. Claro que muito disso se perdeu, mas ainda é um lugar que tem uma tradição nordestina gigante e japonesa, né? Uma colonização muito antiga já lá. E então a ideia e a discussão do grupo tem sempre a ver com isso. Assim. O grupo
ele teve como partida inicial há 67 semanas atrás, da gente fazer uma ocupação periódica. Então toda sexta às 6 da tarde a gente ia para lá. A primeira sexta tinha 10 pessoas, cadeira de praia, uns guarda-sóis porque não dá para ficar lá na sombra. E vamos ficar aqui. Aí trouxeram uns livros, aí começou uma sessão de leitura, então um lia para o outro uma história, e assim ficou. E essa questão da permanência foi uma das estratégias mais interessantes ligadas a essa questão da ocupação e como ativação do espaço, porque ao ter a permanência, você tem as pessoas começam a saber que aquilo acontece, começam a se planejar para poder ir, para poder frequentar. Então começa a criar uma frequência mesmo. E aí isso foi aos poucos transformando um lugar que estava totalmente voltado e planejado para ser de passagem, né? Então claramente é um lugar para que as pessoas não ficassem. E aí começa a criar um espaço de permanência. Nas primeiras sextas-feiras tinha um cara que trazia um banco da casa dele, um banco grande de madeira, e botava lá e por aí vai. Até que a gente começou uma dinâmica de construção também. Então a gente começou a criar um mobiliário temporário. E eu acho que esse foi um dos grandes saltos, porque você só começa a discutir um espaço se as pessoas não conseguem permanecer ali. E um lugar que não tem sombra, que não tem lugar para sentar, não dá. Então a gente começou a criar esses mobiliários temporários e isso começou a transformar radicalmente o lugar. Você vê as pessoas que trabalham lá, que ainda tem muitas, ainda tem as vendinhas, os pequenos restaurantes e tudo mais, e essas pessoas sentam na hora do almoço ali. Aí, conforme a gente foi criando mais projetos e trazendo para lá, né, começou fixo lá no largo, vários, na verdade fixos, mas vários vão se deteriorando, novos vão sendo construídos. Cada vez que tem uma passeata, acaba com Tem uma equipe nossa, em especial o Reni e o Conrado que estavam aqui, mas já saíram, que fazem bastante manutenção, então isso também é muito interessante, saber que tem que ter manutenção, tem que ter um cuidado diário, não dá para você simplesmente fazer e sair. Além do mobiliário tem as árvores também, né? Tem toda uma... A gente, como o coletivo foi meio que crescendo, alguns subgrupos foram surgindo. Então, por exemplo, o pessoal da construção, que é mais a gente, batatas construtoras, aí tem as batata árvores, e a galera que vai adotando suas árvores, vai cuidando. Aí... Eu sou muito amiga do Fontana, que foi lá e plantou um monte de árvores. Sérgio, é isso. Mas o movimento tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. A permanência, que é o que você disse, e a abertura também. É um movimento aberto, quer dizer, não é um movimento... Você não é uma gestão centralizada, não é uma liderança centralizada, você não precisa passar por nenhuma burocracia para estar presente no Lago da Batata. Você pode estar presente, você pode levar... Né? É fácil você se relacionar com o pessoal que está mais ativo no processo, e tem também um lado mais formativo, né, de discussão mesmo discussão na internet, de autoexplicação do que a gente está fazendo, quer dizer, mesmo o que está acontecendo aqui, né, de ampliação do campo, né, de ativismo que vocês não estão só no Largo da Batata, né, vocês estão no Lago da Batata, vocês estão aqui no Recife, vocês estão, pela rede, vocês estão em muitos outros lugares, porque o que vocês estão fazendo também lá é simbólico, as pessoas estão prestando atenção e estão reproduzindo e estão discutindo em outros lugares também. Então essas duas dimensões acho que são importantes. Acabou acontecendo lá que foi se criando uma tecnologia mesmo de ocupação e que inclusive o espaço ele se transformou muito. Então o fato do espaço ser vazio, que era o seu grande problema, né, era não lugar de certa maneira, onde já tinha sido um lugar muito significativo, deu espaço para ser um laboratório. Então ele pode ser qualquer coisa, já que ele não era nada. Então, e quem em São Paulo hoje pensa em fazer, vou fazer um show alternativo, vou fazer uma exposição, vou fazer um casamento, né, como a Laura que casou lá. Então as pessoas já estão começando a pensar no Largo da Batata. Então essa experiência de ativação do espaço foi bem sucedida, sim. E claro, sempre sendo questionada, porque por um lado tem pessoas que falam que quando artistas ocupam e ativistas você gera um processo de gentrificação. Do outro lado, pessoas que moram lá dizendo que o fato de que hoje em dia tem muita gente simples que fica lá, inclusive moradores de rua, porque tem uma sombra e tem um conforto, porque a gente gerou conforto, e aí ficam lá, então está desvalorizando o bairro. Então, o que a gente acha mais legal é porque a gente conseguiu trazer de novo
a grande discussão que é o Largo da Batata em meio a toda aquela Zona Oeste, de um lugar que também tem uma certa resistência ainda e uma convivência que a Zona Oeste de São Paulo tem cada vez menos, de várias classes sociais diferentes, de culturas diferentes e de lugares diferentes. Então é um lugar de conflito, é um lugar de disputa, é um lugar que depois que a gente voltou a ativar, ele voltou muito fortemente a mostrar o quanto é um lugar vivo, né, da cidade de São Paulo, e aonde muitas questões da cidade que a gente quer, eu acho que passam por ali também. E aí, nisso, a gente foi ganhando visibilidade. O processo da internet é muito rico, um calendário aberto na internet, onde cada um monta lá o que quer fazer na sexta-feira. E a gente também ganhou um edital lá, um outro edital que é o de redes e ruas, que possibilitou a gente ter um certo equipamento que a gente inclusive fornece para as pessoas. Então a ideia é que cada vez a gente nunca fez a programação, mas cada vez menos a gente é totalmente agente nisso e cada vez mais a gente dá o suporte para que as pessoas conquistem essa possibilidade e pensem que é possível fazer as coisas que almejam num espaço público. Que é eu acho um pouco do que a gente faz aqui também, né? A grande diferença, talvez a principal diferença entre o pessoal da Batata e o Praias é o fato da Batata ser esse lugar específico e de você criar esse hábito, né? Essa frequência que vocês estavam falando de permanecer no mesmo lugar, que é importante. Mas para a gente, como se trata de um processo entre espaços públicos, água e pessoas, é a conexão desses três elementos que a Praias promove, e a menina dos olhos, né, o que deu start ao coletivo foi a ocupação das margens do Capibaribe. Então é um rio, né, um rio bem extenso, de 250 quilômetros, tem 15 quilômetros dentro de Recife, só desse rio, e que é a área de atuação da gente. Então a gente repete edições na mesma margem, mas a gente não está sempre na mesma margem, né? E porque a gente tem isso de ativar, ir lá e falar, galera, vocês que moram aqui, perto dessa margem, a gente quer só trocar uma ideia e mostrar como é possível vocês usarem esse espaço de uma forma mais proveitosa, como espaço de convivência, como é possível, né, cuidar desse espaço de outra forma e estar nele. Não. O rio é tão... O coletivo já vem, inclusive, de um outro projeto de audiovisual que se chama Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você. Que é bem isso. E aí, pensando nisso, a gente tem algumas atividades lúdicas nos mobiliários efêmeros que a gente constrói aqui também, para a ocupação dessas margens, que aí depois vocês podem assistir, tem um outro videozinho mostrando isso, mas também essa aqui que está pequeno, e vocês podem olhar na internet depois, tem tudo lá. Isso aqui é uma edição do Praias, no Derby, e a gente sempre procura estabelecer essa relação com a comunidade da próxima margem onde a gente vai atuar, né? Então a gente já fez isso com a comunidade Vila do Vintém, Parnamirim. A gente já fez isso na maior favela aqui de Recife, que é o Coque. A gente já ocupou no Estelita, na Rua da Aurora, em diversos pontos da margem, e essa edição, junto com a Batata, foi uma nova margem não explorada anteriormente, que foi a comunidade da Vila Santa Luzia, onde a gente foi semanas antes começar essa relação com a comunidade, porque a gente não tem esse espírito colonizador, né, de chegar impondo o que a gente acha que é melhor para o espaço. Então a gente tem esse processo de escuta, de ir lá, conversar, falar do nosso trabalho, do que é que a gente faz, se eles querem receber isso, se eles querem construir isso junto com a gente. E aí, a partir desse diálogo, é que as coisas surgem. E aí, quando o pessoal da Batata chegou, a gente foi lá juntos também, e a gente trabalhou juntos com a comunidade durante vários dias, culminando nesse domingo, onde teve a construção, no resultado final, a construção de um pier com uma plataforma flutuante no rio, a partir da qual podia chegar e sair barco, que antes não tinha como.
né, um pouco parecido com o que vocês vão ver aí. A gente levou as piscinas e a gente tem uma bolha, que é essa ironia de, né, da gente viver já dentro de uma bolha e da gente precisar sair da bolha e interagir, se perceber. Ao mesmo tempo, a bolha é um lugar muito lúdico. Permite o contato. É, muito lúdico porque é uma brincadeira. Você entra dentro de uma bolha, a gente infla e joga no rio. E aí você mergulha no rio, dentro da bolha. E você vê a cidade de um outro ponto de vista, a partir do rio. E você tem um contato com a água do rio, porque você escuta o barulho, você cai na água, porque você não consegue ficar em pé dentro da bolha, ela é uma bola, né? E ela desliza na água. Então, e aí isso gera também uma parte de brincadeira e de fruição das pessoas. E aí por que Santa Luzia, né? Eu acho que o grande motivo de ser Santa Luzia é porque a gente tem Recife, vocês já passearam por Recife, consegue ver uma relação de pontes históricas muito fortes, ligando duas áreas, duas margens do rio. E chega a partir da ponte do Carrefour em diante, essa relação de travessia, de contato é totalmente quebrada. Você vê que tem um vazio imenso do rio que não tem conexão, só vai ter conexão mais pra dentro na BR. E aí E sempre teve a conexão do barquinho, do né? do barco, E aí, mas não uma conexão formalizada. Não, com certeza. E aí, por uma necessidade de passar uma tubulação de água de um lado para o outro, foi preciso fazer uma passarela. E nessa passarela, as pessoas hoje usam como travessia. E aí você vê a passarela emblemática, como as outras pontes do Recife, mas não tem uma ação nela para cuidar dela, para transformar ela, para mantê-la. Você passar por Recife todinho, todas as pontes estão acesas, lá tá sempre apagado. Não é uma ponte que passe carro, né? Só é possível pedestre e bicicleta. E moto, enfim, coisas estreitas. E muitos cavalos. E a jogada também, porque essa ponte que não liga de fato formalmente, como a gente comentou, está entre um dos bairros mais nobres da cidade a uma comunidade pobre. E ela não liga efetivamente esses dois lugares. Então a gente fez na beira da Vila de Santa Luzia e convidou as pessoas da outra margem. Você fala que liga pra Santana. Isso. Foi Lá na exatamente ali. frente tem outra, né? Que também é uma situação menor ainda, né? E aí você vê a relação, o Carol falou de um lado com um recurso, um poder aquisitivo bem mais alto e outro mais baixo. Você tem o Parque Santana na beira da ponte, que está passando um processo de revitalização agora, de projeto, de fazer pista de skate, de várias atividades. E do outro lado, Super iluminado, né? Super iluminado, e do outro lado você não tem. Tem uma escuridão, uma falta de chegada do poder público e de ações mesmo práticas, de transformação, de relação com as pessoas que vivem. E é um pouco isso, assim, a poesia da conexão, sabe? E aí a Quando gente podem conectar. interviu na ponte também, com bandeiras enormes, com palavras da comunicação entre os dois coletivos, gírias de São Paulo e gírias daqui, a forma da gente se comunicar, né? E o que é que a comunicação promove de relação entre as pessoas. Bandeiras enormes que também podem ser vistas e tem vídeo, tudo delas lá na nossa fanpage. A gente fez balanço nas árvores, a gente fez rede com cordas amarradas em muitas árvores para criar uma grande rede E que ficava em cima do rio. cima do- Então você porque- tinha essa experiência com o rio. e que as crianças tinham como subir. A gente fez um tobogã, capinou todo o lugar e colocou um pallet para dar o start do impulso, né, inclinado, cobriu com lona e água e sabão, e as crianças escorregaram absurdamente. A gente tem uma coisa lá que é absurda, que é uma unidade de tratamento da própria prefeitura instalada na margem, e que a unidade de tratamento de lixo, ela tem um furo reto, nem um cano, nem muito menos canalizado, que escorre o churume inteiro Direto no rio. na terra. É. E aí da terra, o terreno faz uma inclinação que ela inunda e faz um grande alagado, um pântano, embaixo de uma árvore que é a principal árvore, a mais antiga, frondosa
Você ainda dá uma cozinhada leito no do churume rio. antes de pôr no rio, né? E é impraticável de cheiro e de sujeira por conta disso. Então a gente também criou uma vala para pelo menos de onde sai esse churume ele ter onde correr diretamente e não mais se espalhar em toda essa extensão. A gente matou o pântano que existia, fez limpeza, botou pedra, botou areia, tudo que era possível até, né, estancar isso, saiu todo o cheiro, criou uma ponte para você atravessar por cima da vala sem aquilo, né, deixar que passasse. E inserir uma luz para as pessoas verem que ali tem um chorume que escorre. Fez Passa um por debaixo da caminho, ponte. Coisa absurda. fez um caminho Porque lá ficam iluminado os para cavalos, você né? Embaixo dessas árvores os passar. cavalos ficam lá afastando e também. Enfim, foram muitas coisas, né? E dizer também que foi muito importante a ajuda, né, das outras pessoas, não só dos dois coletivos e da própria comunidade que se envolveu completamente desde o momento que a gente chegou, principalmente as crianças, assim, 80% pelo menos dos envolvidos são crianças que chegavam para perguntar o que é que vocês estão fazendo, que massa, e a gente vai poder fazer isso, e aí a gente não sei o que, né, e super ajudaram no processo todo e se responsabilizaram também no final do processo de isso aqui pode deixar que eu cuido e que a gente vai continuar usando e a gente vai fazer no próximo fim de semana e coisas assim. E os alunos que a gente angariou, né, numa fala que a gente fez um pouco antes de começar esse processo agora em Santa Luzia, lá na Católica, são alguns deles que estão aqui de novo hoje e que foram lá com suas ferramentas e toda a boa vontade ajudar a pensar na construção desse espaço e ajudar a construir junto com a gente. Eu queria muito agradecer a ajuda de vocês pela lá. oportunidade que a gente recebeu para ajudar também. E para conhecer outra realidade, né? Porque a gente teve uma moradora que, vendo o que estava acontecendo, foi lá a gente conversar com a gente perguntou se podia guardar um material na casa dela de uma noite para outra. Pode, daqui a pouco chega ela, uma senhora de quase 80 anos, chega ela para dizer: venham comer porque eu fiz cuscuz e café para vocês, que eu estava vendo vocês trabalhando até essa hora, então sem comer e não pode, e eu estava preocupada. E aí se traçou uma relação que depois a gente fez feira, ela cozinhou pra gente todos os dias, todas as refeições. A casa virou uma base dos dois coletivos, todo o material. Que a gente com ela lá, todo mundo, não precisa voltar mais pra casa. Todo o material ficou guardado lá. A gente puxou o gato da energia para botar a gambiarra de iluminar, porque o evento foi até tarde da noite, da casa dela, a água, a gente tomou banho lá. E virou a base mesmo dos coletivos. A gente teve uma furadeira de mão que foi roubada no meio da construção. Do processo. E aí 2 rapazes da própria comunidade saíram de bike, correndo, de bicicleta para ir atrás de quem pegou, recuperaram a furadeira, trouxeram de volta pra gente. Eles pediram desculpa aí. Falaram Foi que mal. a furadeira sumiu, eu sei quem foi. E montaram na bicicleta e falaram, ele quer guerra, é guerra que ele vai ter. Saíram na bicicleta E voltaram com a e furadeira. voltaram com a Essa furadeira. história do lugar é fantástica, né? Eu já passei por isso no lugar que você vive, né? Você tem esse domínio. Eu sei quem foi, só pode ter sido. Claro. Fulano tá lá Não, agora, e aí vai lá no e... primeiro dia, quando a gente... Muito legal. Quando a gente chegou e foram aparecendo umas pessoas, né, para todo mundo chegava para conversar e saber o que era, quem não tinha conversado com a gente antes, porque óbvio a comunidade é muito grande, por mais que a gente tenha ido antes, visitado escolas, conversado com diversos moradores, tinha uma quantidade muito maior ainda a ser atingida. E aí chegaram também para dizer, estava conversando com uma pessoa, por exemplo, e aí depois o cara saiu, veio uma mulher falar comigo e dizer, ele é ladrão, cuidado, que ele tá só sondando, porque para ver o que é que vai fazer e tal. Mas espero que não aconteça nada, mas se acontecer, o posto policial é ali, e a gente vai lá, e a gente sabe quem é, e a gente resolve. E coisas assim. E aí eu tava uma hora também muito apertada, querendo ir no banheiro e não tinha onde ir. E essa mesma moradora, eu perguntei pra ela
se tinha algum lugar que eu podia ir, ela bem constrangida, falando não, que não. Daqui a pouco ela parou e falou, você entra na favela? Entro. Então vamos lá em casa. E aí me levou no caminho, pelo meio das palafitas, e eu entrei na casa, que é uma palafita que tem um banheiro, assim, né, uma cortina que separa o cômodo e determina que aquele cômodo é o banheiro. Você entra e tem uma bacia que é direto para o rio, que é simplesmente para o seu conforto de sentar numa bacia, mas ela não tem uma função, né? Não tem nada canalizado nem nada assim. E aí eu fui lá no banheiro dela e ela se sentiu já de outra forma, de saber que, né, não existe essa barreira. E aí já chegou depois várias vezes para falar, você quem vai tocar? Eu conheço um DJ aqui da comunidade, se você precisar de som, fulaninho tem. Se precisar de não sei o que, eu posso chamar não sei quem. E toda hora ia lá falar, ou chegava alguma criança e dizia, Marcela tá te chamando, vai falar comigo. Ana pediu pra tu ir lá, não sei o que, né? E essas coisas, que é a parte mais enriquecedora. Esse é o nosso grande objetivo, creio eu, é ativar o espaço público para ser um ponto inicial para a gente se encontrar. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, a classe média, os ricos com a comunidade, o negro com o branco, a mulher com o homem. E extinguir, de um jeito muito utópico, qualquer forma de separação que exista, derrubar essas paredes invisíveis que... Na verdade porque eu sempre... Estão realizando, então é possível. Exato, então a gente quer derrubar essas paredes invisíveis porque elas não existem. Elas são invisíveis porque elas não existem. Exato, então a gente quer extinguir, dizer que a gente quer se encontrar naquele lugar, para a partir daquele lugar a gente se encontrar em todos os outros. Ser convidado para casa dessas pessoas, eu convidar essas pessoas para minha casa e a gente se encontrar e parar de temer um ao outro e querer se tocar e querer conversar. E querer a indústria do medo é uma indústria poderosíssima, porque se você fica com medo, você compra arma, você constrói muro, você chama segurança. Então você tem todos aqueles seguranças, são sujeitos que não têm capacidade de produzir nada, mas eles são fortes, eles sabem manejar uma arma, aí você dá emprego para toda essa gente. E essa coisa que ela está dizendo, né, de você usar outro espaço que você não conhece por conta do medo, né? A partir do momento que existe essa relação, tanto o pessoal pode vir para cá como a gente pode ir para lá. Eu, uma época, estive trabalhando lá nos Coelhos e os meninos eles não conheciam outro lugar a não ser aquela área. Quer dizer, porque também não se permite, é aquele universo, né? Então, e a gente perde de conhecer outras pessoas e outros lugares fantásticos por conta disso, do medo, né? É como eu costumo dizer, não é só a gente que teme a violência das comunidades, a comunidade teme a nossa violência também. Exatamente. Com toda a razão. Com toda a razão. A gente tem que parar com essa relação de medo entre si. E na Ilha de Santa Terezinha, principalmente, assim, na Vila de Santa Terezinha, isso é bem fundamental, né? Porque eles passaram por vários processos de violência ali bem fortes, né? De Santa Luzia, porque primeiro a prefeitura construiu aquele condomínio de casas, de microapartamentos ali no entorno, que era pra galera ter uma vida melhor, e aí chega, bota uma unidade de polícia e um GAT na frente, né? Tipo, 5 anos depois que isso aconteceu, as crianças do CAIC lá da Vila Santa Luzia começaram a fazer nas aulas de desenho. Eles chamavam o lugar onde eles moravam de Carandiru e chamavam a sede do GAT de cemitério, porque quando os pais deles iam pra lá não voltavam mais, né? Aí, tipo, mais 3 anos depois disso rolou a história de Alcides, né? Que era um menino que era estudante de biomedicina, que foi assassinado dentro de casa, e aí, do tipo, Eduardo Campos, na época, era vivo, meio que acolheu o caso como grande caso social, só que o que foi que ele fez? Ao invés de olhar para a região e pensar em estratégias de transformar a região num lugar que tivesse direitos básicos atendidos, não, ele tirou a mãe de Alcides e passou quase 2 anos criminalizando a Vila de Santa Luzia, tá entendendo? Dizendo que todo mundo ali era ladrão, que Alcides era a estrela brilhante daquele processo todo, tá entendendo? Então, os jovens que estudavam naquelas escolas, eles começaram a se sentir ninguém, então é por isso que ela perguntava, que a galera pergunta, você entra na favela? Porque até hoje eles estão tentando se livrar de todo esse processo que foi criado
de que ali era um lugar criminoso que matava as suas principais estrelas. São códigos, né? E sabe? Você não entra em um mercado de outro lado não, porque primeiro o vigilante vai logo atrás dele. Isso. Entendeu? É até incômodo. É você ver. E o posto policial você entrar dentro em da determinado escola. lugar com uma sandália havaiana que já vão atrás de você, entendeu? Quer dizer, é a coisa do preconceito mesmo, da perseguição, até do aspecto físico, né? De que é que tu não tem. Tu tá fazendo o que aqui se tu não tem? Entendeu? Porque tu não pode comprar o que eu estou vendendo aqui. O que é que tu estás fazendo aqui dentro? Então é uma coisa que... Essa história mesmo, de determinar os espaços, né? É como que aqui é o lugar dos ricos e aqui não, entendeu? Então, tanto a gente tem medo, quanto vice-versa. É o medo mesmo, é a merda do medo. E a cidade... Na verdade, o Parque de Santana, eu já ouvi um arquiteta dizendo, porque era um lugar justamente que estava um bairro nobre, mas com acesso do bairro pobre. Então, o pobre tinha medo de atravessar a ponte para vir para cá, e o do bairro nobre tinha medo de usar o... E uma das coisas que fizeram com que eles não investissem naquela área também é porque existia um projeto do governo estadual de se criar uma via pedagiada que saía da Arena da Copa e ia até a torre, e era justamente isso, assim, a gente vai deixar essas áreas no entorno do rio numa situação bem precária, porque quando a gente for precisar desapropriar, a gente não paga um valor maior, né? Só que aí, como teve a Copa do Mundo e ninguém fez nada, a galera continua lá. Mas, assim, há 1 ano e meio atrás, por exemplo, ainda saía matéria no Jornal do Comércio cobrando essa via pedagiada, que era uma via pedagiada urbana, sabe assim, para ser construída. Sabe? Passava pela esquina da minha casa, lá na Várzea, ali perto de Brenan, vinha por toda a margem do rio e ia até a Vila Santa Luzia. É aí que a gente está falando, assim, o que a gente tem em comum em tudo isso que você está falando agora é uma metodologia que existe no poder, no governo, às vezes certas indústrias, corporações imobiliárias, de redesenhar a cidade segundo os critérios de valorização e de, enfim, de especulação que está por trás disso, né? E a gente tem aqui, quer dizer, 2 exemplos que estão aqui de novas metodologias de recuperação, né, da simbologia dos espaços, principalmente dos espaços públicos da cidade, para também tentar criar o quê? Criar certas resistências a essa metodologia. Então são contra-metodologias que funcionam para revitalizar certas áreas da cidade, reconectar pessoas, reconectar bairros, reconectar regiões e reconectar simbolicamente também aquilo que acontece naquele lugar com aquilo que acontece no mundo, porque esse não é um problema de Recife, e não é um problema de São Paulo. Esse é um problema de Detroit, por exemplo, esse é um problema de Melbourne, são riquezas diferentes, são sociedades diferentes, mas existe essa mesma disputa pela terra, essa mesma disputa pela cidade, essa mesma disputa pelos espaços públicos. E pelo medo. Sim, as metodologias do medo, elas, na verdade, elas estão ganhando por enquanto de 10-1 da gente. Essa que é a realidade, porque se você entende os sinais que a cidade mostra para vocês, quase todas as cidades hoje, as cidades brasileiras com certeza, mas muitas cidades no mundo inteiro, elas transmitem o sinal da violência de um jeito muito claro, são as grades e os muros. Eles equivalem a placas, dizendo afaste-se, não quero você aqui, esse lugar é meu, fique no seu lugar. Esse lugar aqui dentro não é perigoso, aí onde você está é perigoso. As grades, as grades pontudas para cima, que eram usadas nos castelos, elas estão sendo usadas hoje nos condomínios e nos shopping centers. As guaritas de segurança com os guardas armados, sabe? Isso são todos sinais claros de como funciona a metodologia, né, da agenda do medo. E aqui a gente tem 2 exemplos que estão exatamente trabalhando com metodologias numa agenda do quê? Da visão, que é a agenda oposta do medo, é aquela que fala assim, não, a utopia é essa, a utopia é a gente viver junto, a utopia é a gente se encontrar, a utopia é a gente trocar mais, a utopia é a gente abrir as portas, né, abrir buracos nos muros, etc. E linkando com a conversa que a gente estava tendo aqui na gráfica, que também é uma coisa que é muito importante, a gente tem aqui 2 exemplos, né, de como a gente pode se conectar melhor dessa rede e usar a rede para potencializar, né, não só para divulgar, mas para a gente trocar essas metodologias, porque imagina quanto vocês não aprenderam
né, os dois coletivos juntos, trabalhando aqui, trabalhando lá, das metodologias de cada um. Muita coisa era semelhante, certamente, mas muita coisa não era, e ali se complementa. Assim também, né, nas nossas duas gráficas aqui conversando, menos que a gente converse. Agora, se a gente faz um trabalho junto, se a gente intercambia realmente, se a gente aprofunda a qualidade das nossas trocas, certamente a gente vai aprender muito mais e a gente vai se potencializar, entendeu? Então, assim, contra a agenda do medo, só a agenda da visão e a agenda da rede, entendeu? É isso que faz a gente crescer. Né? Que é o aprendizado que um vem com o outro, é a utopia se tornar menos utopia, né? Conforme você vai juntando e vendo que pessoas compactuam de ideias muito semelhantes em lugares muito diferentes, você começa a juntar as pecinhas, né? E aí a coisa vai se tornando, né, uma outra forma de ser, de existir na cidade e de habitar, né? De viver. É isso. Obrigada, gente. Quem quiser conversar com a gente, entra lá nas fanpages, entra no site, se comunica, tá? Tem passeio, Não, mas você não entra lá só pra marcar, a gente pode se encontrar pessoalmente em todos os espaços públicos da cidade. A gente tem dois grupos no Facebook, que é a Batata Precisa de Você. Tem um que é a comunidade e a página. A gente solta mais eventos, outro que é grupo de discussão, a gente solta bastante coisa de urbanos do Tátil, tecnologias urbanas, muitas referências. E o nosso, que é Praias do Capibaribe, e mais sobre o projeto do intercâmbio, tá na fanpage e no site A Cidade Precisa de Praias. Pronto, agora para finalizar, dando sequência à nossa programação, vou pedir para a Irma Brown, que é a gestora aqui da Mau Mau, falar... Para falar sobre a Mau Mau? A gente pensou Mau Mau e perfil curatorial, como surgiu, como vocês trabalham. Olá, a Mau Mau ela surgiu em 2009 de uma necessidade que eu tinha em parceria com outros artistas de a gente ter um espaço de trabalhar de forma cooperativa, né? Eu já conheci um espaço que foi inspirador, que foi o Submarino, né? Maravilhoso. Que era um espaço de arte que não tinha essa frescura de galeria e tal, e você vê as pessoas realmente produzindo e as coisas acontecerem. Daí depois eu fui casada e trabalhei um tempo com o Fernando Pérez, lá na Menor Casa de Olinda, que tem esse perfil também, que era casa, mas a gente fazia vários eventos, convidando outros artistas. E aí em 2009 a gente abriu esse espaço, que por sorte é uma casa que eu morei aqui quando era criança, uma casa da minha família, que eu pago um aluguel muito mais barato, e facilitou com que a existência da Mau Mau, porque a gente vive numa espécie de limbo, assim, porque não existe uma política voltada para esse tipo de espaço, e se eu fosse me regularizar perante a lei, eu ia estar lascada, porque assim, o IPTU dobra e existe uma série de burocracias que impedem que esses espaços se regularizem. Então aqui a casa, eu moro aqui, e ela é dividida entre vários ateliês que sustentam a casa, né? Então ali tem a gráfica lenta, aqui é um escritório de design com artes plásticas, aqui é uma editora independente, a Livrinho de Papel Finíssimo. Aqui é um quarto de residência artística, que a Dora está com o Cobis, um artista amigo nosso. Aquela sala, que é a porta principal que está fechada agora, é a sala multiuso, assim, que é destinada para exposições e oficinas, e quando tem mais de um residente, enfim, mas principalmente exposição. E o miolinho é onde eu moro. É bem difícil assim, manter um espaço desse, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso assim, ver as coisas acontecendo, né? Então eu falo às vezes umas conversas assim, familiares, não, normal tá dando super certo, mas e aí, você tá falida, né? Mas tá dando super certo, né? Conheço bem essa parte. Né? Assim, acho que é comum da gente. Conheço muito bem. A gente, desde 2009, a gente vem crescendo muito em parcerias e nas produções mesmo que a gente vem fazendo aqui. Mas a coisa de se manter ainda é um problema. Então a gente vive de projeto e de trabalhos autônomos,
Então, por exemplo, agora a gente está com uns projetos do Funcultura mesmo, que são os projetos do governo do estado. Você escreve um projeto que vai, daqui a 6 meses sai o resultado, e aí depois de 6 meses sai o dinheiro, e aí você executa e não tem como dar continuidade, não tem como você dizer, olha, tá do caralho aqui, ó, tá aqui tudo lindo, maravilhoso. Não existe essa conexão direta, depois você tem que fazer um edital novamente. E essa história aí. Aí vamos falar da gráfica lenta. Posso começar? Pode. A gráfica lenta, a gente não tem o que fazer, né? Tem um outro artista, Maurício veio pra cá finalmente, que desde que eu abri a Mau Mau com outros artistas, eu queria que ele viesse pra cá. Eu sabia que tudo ia dar certo quando ele chegasse. Aí Maurício já estava trabalhando aqui, alugando ateliê, e ele tem esse perfil de agregar, assim, que eu tenho também, mas ele tem potencializado, né? Porque eu só lembro de uma amiga minha tirando onda, só metendo pau assim em mim, aí eu, pô, você só tá falando uma qualidade minha, não tem nada que preste em mim não. Ela, não, tem uma qualidade muito boa, Celeste, tem uma qualidade sua que é... Você agrega pessoas, que é uma merda isso, né? Aí, porque, enfim, quando a gente trabalha com muita gente, sempre acontecem várias coisas. A gente vive em coletivo, não é tão simples assim. Então, a gente vive aqui a cozinha coletiva, tem vários ambientes coletivos e o tempo inteiro você tem que estar tendo um jogo de cintura assim, para que as coisas aconteçam. Problemas e coisas legais e tudo misturado, né? Uma pequena sociedadezinha assim. E aí sim, aí a gráfica lenta surgiu de uma ideia de juntar os dois Maurícios. Aliás, a gráfica lenta Maurício já estava produzindo gravura aqui. E a gente tinha paralelo a isso, tinha uma necessidade de trazer um artista pra cá. Lia, tá trabalhando, cara. O barato também me atrapalhando. Então, não tem barato, só tem na sala de Lia. Aí sim, fora as coisas que o Maurício vinha produzindo aqui, a gente tinha vontade de trazer pra cá tinha a necessidade de fazer um outro artista chamado Maurício Silva, que é daqui, mas mora em Paris, e a gente ficava brincando de fazer Mau Mau, os dois Maurícios na Mau Mau. E aí a gravura foi uma desculpa, né, pra gente se juntar, né? Aí como a galera já estava produzindo, aí a gente, não, vamos fazer então gravura, né? Assim, tinha que ter um método, porque todo mundo aqui trabalha com muitas coisas diferentes, linguagens diferentes. E aí a gravura, Maurício, que estava com todo o gás aí. E aí esse projeto que previa era uma coisa menor, que acabou, era um projeto de 1 ano de duração, que previa essa vinda de Maurício Silva para trabalhar aqui com a gente, e a gente convidou mais 10 artistas, onde a gente passou um mês produzindo. Mais de um mês? Um mês. Foi um mês do projeto funcionando dentro do Funcultura. Só que durou 1 ano, na verdade, com as sobras de campanha, né? Com as sobras de energia, né? Pois é, a gente fez uma articulação tal, e foi tão bom aquele momento, que foi uma vivência que tinha uma cozinheira maravilhosa, fazia um almoço sensacional, e se tornou como se fosse um ponto de encontro entre as pessoas que estavam fazendo gravura e também todo mundo que queria conversar com Maurício Silva, que é uma pessoa muito querida na cidade, então era como se fosse uma agenda de visitas muito grande que tinha durante todo esse período. E então, a partir do final desse projeto, a gente já tinha organizado de uma tal forma o espaço para a produção de gravura, que essa organização perdurou por 1 ano, usando os materiais e a organização. E foi isso, né? Foi muito legal, assim, para mim que coordenei esse projeto, como já coordenei outros projetos que a gente faz, acabou o projeto, acabou. E tipo, de visitação, de exposição mesmo. A gente tem uma dificuldade de trazer o público, né? As pessoas vão na vernissagem, encher a cara, ver a arte lá, mas não tem ainda esse perfil de não, vou visitar uma exposição ali. Tipo, a gente já deixou aqui aberto e vi pouquíssimo público.
E no caso da Gráfica Lenta, foi uma coisa legal, foi que fora esses 10 artistas convidados do projeto, apareceram muitos outros. Então acabou sendo assim, um encontro de gerações assim, aqui no quintal. Vi um menino da escola com bicicleta e tal, para fazer gravura, vi artistas poderosos que já trabalham com gravura há tempos, e ficou uma junção assim, de gente muito diversa. Assim. E eu achei isso bem interessante porque realmente o projeto cresceu além do previsto. Assim. E aí quando acabou a exposição, tudo, a galera sentiu a necessidade de alugar um espaço. Por acaso tinha vagado uma sala aqui e as pessoas se juntaram e hoje a Gráfica Lenta funciona de forma independente, assim, como foi uma filha da Mau Mau, né? Mas ela caminha com as próprias pernas. E aí a gente permanece com essa história de toda terça-feira tá aqui com o ateliê aberto, a pessoa pode vir, paga uma taxa de uso de material, de uma assistência e tá aqui, tem prensa, tem tudo aqui funcionando. E outra coisa, antes que eu esqueça, hoje tá, não sei se vocês estão sabendo, que eu acho que a conversa que a gente está tendo aqui tem tudo a ver com o Ocupa Estelita, que está acontecendo hoje uma manifestação às 4 horas da tarde ali no centro da cidade. Então eu acho que mais importante do que esse blá 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 que a gente está tendo aqui era esse blá 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 tá acontecendo lá, assim, porque agora que o circo está pegando fogo mesmo e quanto mais gente se juntar ali, melhor. Eu acho que essa experiência por si só fala mais do que a gente ficar debatendo coisas. Eu acho que essas coisas vamos lá, então. Lá, assim. Porque ontem à noite foi aprovado pela Câmara dos Vereadores o projeto do Novo Recife. E é muita roubalheira, assim, escancarada, porque é como se a gente fosse realmente acostumado, a gente é acostumado, né, a ver a roubalheira, a ver tudo e achar que a gente não tem condições de mudar isso, né. Eu não sei se tem, mas assim, eu acho que a gente tem que tentar, sabe. E o Ocupa Estelita, desde que eu me entendo por gente, assim, é o primeiro movimento que está tendo um retorno forte. Assim. Antes de trabalhar com artes, eu trabalhava com comunicação e a gente fazia uns protestos que iam 5 gatos pingados, ouvindo Edson Gomes no repeat. Vamos, amigo, lute! Vamos, amigo, lute! E agora, tipo, uma história importante que está acontecendo na cidade, onde consegue envolver vários setores, né, porque é uma coisa que realmente envolve a cidade inteira, assim. Eu acho que é isso. Bom, aí se o pessoal da Gráfica Lenta quiser falar, a gente combinou que vocês falariam algo mais. Bom, a gente já falou um pouco da trajetória e como o irmão muito bem colocou, a gente liberar o espaço para as pessoas irem lá para o Estelita seria bem adequado. É a melhor coisa que a gente faz. Só vou chamar a Sabrina para dar uma pontuada na letrinha. Vamos, pronto. Aí, mais claro que todo mundo à vontade. Sabrina? Se quiser perguntar alguma coisa, Olá. Então, eu sou a Sabrina, estou trabalhando no Papel Finíssimo, que é uma iniciativa editorial que vem desde 2008, um grupo de pessoas, fanzineiros, ilustradores, artistas gráficos em geral, querendo se publicar e juntando gente, vendo gente que pode publicar também, todo mundo gostando de fazer fanzine. De repente a gente teve alguns incentivos de amigos e de pessoas que nos deram ideia de não, por que vocês não pegam essa máquina Xerox e bota para multiplicar essa capacidade de publicar, de, sei lá, de comunicar, né? E aí quando a gente fez o lançamento do selo Livrinho de Papel Finíssimo Editora, acho que foi um lançamento de 8 artistas e tinha tanto crítica de arte, Clarice Diniz, como teve Fernando Duarte também, que já era um livrinho dele, com os desenhos dele, fanzines também, já com temas mais políticos, filosóficos, enfim, aí uma pegada muito de artes visuais no começo, quando a gente estava por 2009, a gente começou a sentir falta de literatura na pegada e
né? Porque tinha muita fotografia, ilustração, quadrinho, mas a gente estava querendo mais um conteúdo de leitura mesmo. E aí iniciamos com coleções, na verdade, artes gráficas, já tem coleção Olho de Bolso, que são livrinhos de bolso. Depois, assim, a gente convida vocês a entrar na lojinha, na Livrinho, tem os livrinhos lá para dar uma olhadinha. E, enfim, começamos com essa coisa, né, das artes visuais, o Olho de Bolso, depois o Literatara, e aí, agora a gente, além das oficinas, além de publicações já de várias linguagens artísticas e também já começando entrando no campo da educação, enfim, estamos aqui, na Mal. Chega feito um furacão. Tem a coisa do Recifinho também, né? Que é legal falar que é uma movimentação bem especial, porque mexe com as gerações mais novas, com as crianças aqui, quando os meninos fazem as edições. É uma pirralhada grande. Tem o Recifinho, que na verdade começou com o Recife, que era essa coisa da rede de amigos, ilustradores. Não, vamos fazer uma tarde desenhada e o que rolar de desenho a gente publica no Recife. Aí a gente faz uma tarde desenhada e aí no próximo evento a gente lança. Esse é o 4, 3, tem 5 números de Recife. Só que era uma tarde e vinham os artistas e vinham os filhos dos artistas. E aí a criançada também desenhando, acho que é bom dar uma girada por aí. E a criançada foi desenhando também, de repente a gente começou a ver que não estava combinando muito alguns desenhos infantis com algumas temáticas adultas. Aí a gente decidiu fazer um Recifinho, que já era uma publicação bem voltada para o público infantil. E aí o quintal fica cheio de gente, né? Como na Gráfica Lenta também dia de terça-feira, o povo espalhado nas mesas, desenhando. No final a gente recolhe tudo e depois de 3 meses a gente lança mais um. Esses pequenininhos são Olho de Bolso, que a gente tá, eu acho que na 29ª edição. Tem a Literatara, que é onde literatura, não sei se está rolando por aí, que já está na 5ª edição, né? Enfim, é isso. Sabrina, quantos livros você já editaram? Mais ou menos, livros? assim, Cerca de 80 a 85 livros. E as pessoas que quiserem participar, propor um livro para ser impresso? Então, a gente trabalha de várias maneiras, né? Propondo publicações como uma editora e também fazendo uma assessoria editorial. Chega uma pessoa com conteúdo, querendo publicar, e a gente faz um processo de assessoria mesmo, né? Faz um orçamento e trabalha em cima da publicação. A gente sempre trabalha assim, acho que o lema da Livrinho, não sei se lema, mas é facilitar a publicação e o acesso à informação, tanto no barateio dos livros, quanto também na inserção de pessoas a serem publicadas. Aí a gente chegar na Livrinho, mandar um Facebook, Livrinho Editora, ou mandar um e-mail, a gente sempre está dialogando, dando oficina também. Pessoal, a programação, a gente pensou em encerrar ela às 5, né? Aí eu agradeço a Irmã Brau, o pessoal da Gráfica Lenta, Livrinho, o pessoal da Batata Precisa de Você, Praia de Capibaribe. Então, aí como foi proposto, né? Acho que algumas pessoas vão para o Estelita juntos, aí a gente vai se falando. Aí estamos por aqui, né, pessoal? E aí... eu queria só também terminar dizendo que toda terça-feira rola isso aqui da Gráfica Lenta. Quem tiver algum interesse nisso, pode aparecer, que estamos aqui sempre, a partir de 10h30 da manhã até de noite. Obrigado, pessoal, pela presença. E-mail educativo SMM, eu vou passar a lista de contatos para todo mundo e a gente está circulando uma folhinha, quem ainda não anotou pode anotar.
E quem precisar de comprovação de visita com atividade cultural, eu também posso dar uma declaração. Tá? Eu vou passar. Tá bom, tá bom.